Oi, pessoal! Hoje a gente vai explorar uma ideia que, olha, pode transformar completamente o jeito que a gente entende a oração. A questão é o seguinte: e se a nossa oração mais poderosa for justamente aquela que a gente não consegue dizer com palavras? E essa reflexão toda nasceu de um lugar bem especial. Ela veio do encontro online Amizade Verdadeira, que aconteceu hoje mesmo, dia 9 de fevereiro de 2026, às 6 da manhã. É um espaço que eles chamam de Havruta Diária, um ambiente seguro, de pertencimento e cura. E foi da conversa honesta de lá que saiu o que a gente vai ver agora. A dinâmica desse encontro é bem interessante. Segue uma agenda que eles chamam de Up, In, Out. Up, para cima, na oração. In, para dentro, na reflexão. E out, para fora, na devoção missional. Eles descrevem o lugar como uma enfermaria no campo de batalha contra o ego humano. Forte, né? Isso já dá o tom da profundidade da conversa. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. A discussão foi toda provocada por essa pergunta central, que nos convida a repensar tudo. E se a nossa oração mais potente não for feita de palavras, mas de algo muito mais profundo, algo que a gente nem consegue articular? Sabe, uma coisa que surgiu na conversa e que talvez muita gente se identifique? É aquela tendência que a gente tem de tratar a oração como o último recurso. A gente tenta de tudo, esgota a nossa própria força, nossos planos, e só quando não tem mais para onde correr, aí sim a gente recorre à oração. E este slide mostra um contraste fundamental. De um lado, tem a oração de rotina, que às vezes é só um acessório, baseada na nossa força. Do outro, a oração verdadeira, que nasce do exato oposto, do nosso desamparo. Não é o último recurso, é o primeiro instinto. Não é um acessório, é a nossa essência. E é aí que a conversa toda converge para uma única palavra. Uma palavra-chave que muda tudo, que redefine o ponto de partida da oração: desamparo. E olha que interessante, desamparo aqui não é visto como uma fraqueza que a gente precisa superar. Pelo contrário, é o estado de reconhecer nossa impotência, nossa insuficiência, é a condição essencial, o único solo fértil onde a oração de verdade pode brotar. Uma ideia que, aliás, O. Hallesby explora muito bem no seu livro Oração. Essa citação do material que eles estavam lendo resume tudo de um jeito muito forte. A ideia é que essas duas coisas não se separam. A oração não foi feita para os autossuficientes, para quem acha que dá conta de tudo sozinho. Ela é para aqueles que se reconhecem desamparados. Para a gente entender isso na prática, vamos usar uma metáfora poderosa, uma imagem que todo mundo conhece: a relação entre uma mãe e seu filho bem pequeno. Pensa num bebezinho. Ele não sabe formar frases, não tem vocabulário para explicar o que está sentindo ou o que precisa. Ele não consegue dizer: "Mãe, estou com fome". Mas a verdade é que ele faz a oração mais eficiente que existe. O choro dele é um apelo direto. Mais do que isso, a simples presença dele, a sua total dependência, é um clamor constante que a mãe entende na hora. E aqui está o ponto central da coisa toda. O estado de completo desamparo da criança é a sua oração mais eloquente. Não precisa de palavra, porque a necessidade dela fala muito mais alto que qualquer pedido e toca direto no coração da mãe. A reflexão, então, nos convida a fazer uma ponte. A gente vai pegar essa imagem e levar do plano humano para o divino. E se a gente for como essa criança diante de Deus? E o exemplo máximo disso que foi trazido na conversa é fortíssimo, é Cristo na cruz. Ali, ele olha para aqueles que o crucificam e, ao invés de condenação, o que sai dele é uma oração, nascida da compaixão ao ver o profundo desamparo daquelas pessoas. E essa atitude de Cristo ilustra perfeitamente a ideia principal. Assim como o choro do bebê, a condição de desamparo da humanidade. Nossa dor, nossa confusão, nossas falhas, é um apelo contínuo que chega diretamente a Deus. E a resposta de Deus para esse clamor, para esse desamparo todo, não é o silêncio, não é a indiferença. É um amor que age, um amor sacrificial que se entrega para cuidar desses filhos que são frágeis e que muitas vezes nem sabem o que estão fazendo. E esse slide aqui, ele mostra uma virada de chave que aconteceu na discussão. É a diferença enorme entre dizer eu preciso de algo e reconhecer eu sou necessitado. O primeiro é sobre uma falta específica, quase uma transação. O segundo é sobre a nossa condição, o nosso estado fundamental, e transforma a oração em um ato de rendição.
Então a grande sacada é essa. A oração de verdade não é sobre apresentar uma lista de pedidos. É um momento de honestidade radical em que a gente para de fingir que tem um controle. Lembra daquela imagem de Apocalipse 3, 20, de Cristo batendo na porta? Orar é simplesmente abrir essa porta, reconhecendo quem a gente é, totalmente dependente. Ok, entendendo tudo isso, a pergunta que fica é: tá, e como a gente vive isso na prática? Como a gente cultiva essa honestidade toda no dia a dia, e não só na teoria? E a conversa terminou com um desafio bem concreto. A sugestão é começar o seu próprio diário da amizade verdadeira. É simples, convide hoje mesmo 2 ou 3 amigos. Leiam as escrituras juntos, deixem a verdade aparecer na partilha honesta e registrem essa jornada. Um passo prático para viver essa realidade. E para fechar, a gente volta àquela pergunta do começo, mas agora ela é para cada um de nós. Se o nosso estado de desamparo é de fato a nossa oração mais poderosa, o que a nossa vida, mesmo sem nenhuma palavra, está dizendo a Deus neste exato momento?